dia, sol a sol. Estou curtindo o som da Educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da Educadora. Na Educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Dia 31 minutos. Hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Não está chovendo. Choveu ontem na capital de São Paulo. Nós citamos agora há pouco as fortes chuvas que impediram a continuidade da partida semifinal da Copa São Paulo. São Paulo e Internacional. O jogo estava empatado, mas não choveu ontem em Limeira e não choveu hoje também, a despeito do dia quente e do céu nublado. Meio-dia e 32, o programa começa um pouco diferente. Nani Camargo, uma ocorrência há alguns minutos, um acidente de trânsito. Sim, Caio, boa tarde. Boa tarde. O repórter Naldo Dias entrou em contato com a nossa redação, disse que ocorreu esse acidente e quer fazer esse alerta, principalmente para quem estiver passando nesta região da cidade. Ele já está na linha, viu, Caio? Nós vamos acompanhar também o fato com a Ana Paula Rosa, mas o Naldo Dias tem prioridade porque aqui a informação tem prioridade. Boa tarde, Naldo. Um abraço para você, um abraço aos amigos do seu programa. Nós estamos aqui na Limeira, Arthur Nogueira, quilômetro 3, bem aqui perto do Mirante, bem pertinho aqui do antigo pesqueiro do Paulo. O trânsito totalmente parado por aqui. Então as pessoas que virem dos dois sentidos, tanto Limeira, Arthur Nogueira, Limeira, evite passar. O trânsito está parado, envolveu-se no acidente, um caminhão baú com um carro. Como eu estou um pouco distante, mas observo, encontra-se aqui, estão aqui, Corpo de Bombeiros, o resgate, evidentemente, mais a Romu, que é o pessoal da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, as motos do trânsito, como também boa parte da imprensa. Nós não temos ainda uma informação, parece-me que uma pessoa, Cário, informação que chega agora nesse exato momento, uma pessoa veio a falecer nesse acidente, envolvendo a outra foi socorrida, levada para o PS da Santa Casa de Limeira. Uma entrou em óbito, outra já socorrida, foi levada pela Santa Casa ou para a Santa Casa de Norte, a Santa Casa de Limeira. A gente observa, agora um pouco mais próximo eu estou, muita confusão, muita gente, trânsito totalmente parado. Um carro, um caminhão baú, que envolveu-se nesse acidente com outro veículo de porte menor, no caso, um carro. Repito mais uma vez, nesse acidente, Limeira, Arthur Nogueira, quilômetro 3, justamente naquela famosa baixada bem em frente ao Mirante e bem em frente ali o antigo pesqueiro do Paulo. Nesse acidente, uma pessoa veio a perder a vida e uma outra pessoa já foi levada ao PS da Santa Casa de Limeira. Viu, Caio? Meio-dia, 34 minutos, informações do repórter Naldo Dias. Portanto,
Naldo, o motorista tem de ter atenção redobrada, principalmente aquele que for utilizar a Limeira Arthur Nogueira em função desse acidente ocorrido há poucos minutos, o trânsito completamente parado, aí, Naldo. Pois não? Exatamente, um detalhe importante, as pessoas que estão ouvindo o programa, por favor, nem queira vir trafegar pela Limeira Arthur Nogueira, não tem condições, tudo parado, pelo menos aquilo que fora falado, informado, que o trânsito deve ser liberado daqui por mais de 1 hora. Tudo parado, congestionado. Os carros que aqui estão não sairão tão já daqui. E segundo informações, o trânsito deve ser liberado daqui a 1 hora, 1h30, nesse acidente gravíssimo que ocorreu aqui na Limeira Arthur Nogueira. Naldo, é possível precisar ou pelo menos palpitar a respeito da razão do acidente? Não, Caio, porque ninguém falou absolutamente nada. A impressão, pela posição que encontra-se este caminhão-baú, dá-se a impressão que ele se dirigia, trafegava no sentido Limeira e Arthur Nogueira. Provavelmente, Caio, amigos, esse veículo menor, que é um carro, estava trafegando com destino Limeira, Arthur Nogueira. O choque foi frontal. E nessa baixada aqui, Caio, amigos, é justamente esse local muito perigoso, até porque nos dois sentidos, normalmente os carros andam em alta velocidade. Muito obrigado, Naldo Dias. Todos os sábados às 6 da manhã, o Pão na Chapa, com o Naldo Dias, que trouxe uma informação de utilidade pública para o nosso ouvinte que pretendia trafegar pela Limeira Arthur Nogueira. Evite o trecho, pelo menos na próxima hora e meia, aconteceu um acidente no local. A informação é lamentável do acidente de uma vítima fatal. E você, Naldo Dias, como o vinho, continua cada vez melhor. Muito obrigado pela participação, Naldo. Uma boa tarde. Boa tarde a você. Repito mais uma vez, aproveitando a oportunidade, atenção motoristas que trafegam pela Limeira Arthur Nogueira. Bom, o Naldo, a cada dia melhor, a conexão, a telefonia celular é que nos deixa na mão, vez por outra, não é, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Pois é, quase sempre, né? A pior telefonia do mundo e a mais cara do mundo. Impressionante. Eles são ótimos para vender. Vendem que é uma beleza, mas na hora de entregar o serviço e principalmente na hora que você precisa de uma manutenção ou de um suporte, você sempre fica na mão. E aí, quando abre os milhares de chamados da Anatel, parece que a Anatel também não faz nada. 12h37, você está no Educadora Meio-Dia ao vivo e em todas as plataformas, no rádio, no AM 1020 da Educadora, na internet, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis, celulares e tablets, celulares como este que eu seguro na minha mão. Você baixa de graça da lojinha do seu celular, é o aplicativo com o ícone vermelho. Você ouve e vê todos os programas da Educadora com qualidade de som digital e com a imagem Full HD. Aliás, a Educadora transmite pelo portal educadora.am, pelo aplicativo, pelo Facebook e pelo YouTube com qualidade Full HD antes mesmo do desligamento da televisão analógica. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook da Educadora e pelo educadora.tv. Pode e deve participar do programa pelo WhatsApp 992225124, o Zap da Educadora 992225124, ou ainda pelo Facebook da Educadora, como faz Taila Ramos, o Luiz Carlos Bueno, que reclama acerca... As reclamações vêm de todo lado, não é, Nani Camargo? Minha gente, de todo lado. É a estrada rural, é o asfalto esfarelando, é o mato alto, é um entulho. E dessa vez a reclamação do Luiz Carlos Bueno é com relação à manutenção, à conservação do Cemitério da Saudade 1. Vamos acompanhar o caso. Boa tarde. Vamos sim, Caio. Boa tarde a todos. Pois é, as reclamações não param de chegar. Hoje mesmo a gente vai relatar no programa 2 casos que foram registrados pela Ana Paula Rosa e também pelo João Vitor Fedato. E vamos acompanhar também, então, esse caso do cemitério. Vamos apurar melhor, Caio. 12h39. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento da Limeira Rádio Táxi. Precisou de táxi? Ligue
para 0800, a ligação é gratuita, 777-2996. Ou então grave aí no seu celular o número do WhatsApp da Limeira Rádio Táxi, 99769-2996. 99769-2996. Com muito maior conforto e com muito maior rapidez, você tecla no seu celular e manda uma mensagem para a Limeira Rádio Táxi quando precisar de táxi. De particular para particular, ou então quando você precisar do atendimento corporativo para empresas, você também pode ligar para a Limeira Rádio Táxi. Precisar de mais de um carro, você pode ligar para a Limeira Rádio Táxi ou mandar a sua mensagem. O 0800 é 0800, ligação gratuita, eu repito, 777-2996. O WhatsApp 99769-2996. Consulte os preços da Limeira Rádio Táxi e baixando o aplicativo da Limeira Rádio Táxi, que é o melhor de tudo. Você pode baixar o aplicativo, você pede o táxi, combina o itinerário e sabe o valor. É muito fácil acessar e usar o aplicativo da Limeira Rádio Táxi. E, acima de tudo, é seguro. Com a Limeira Rádio Táxi, de táxi, você sabe que vai chegar. Você vai andar com conforto, com segurança e tem a garantia de que com o táxi você chega no seu destino. 12h41, Nani Camargo. Nós vamos falar do julgamento do Lula, mas antes eu queria citar a primeira página da Folha de São Paulo, porque há, como todos os dias há, não é? Notícias importantes do nosso Brasil. Ontem o governo anunciou um déficit de quase 270 bilhões de reais na Previdência. Isso só em 2017. A Previdência Social registrou déficit recorde de 268 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado, considerando os resultados do INSS e do regime dos servidores da União. A soma registrou alta de 18,5%, ante rombo de 226 bilhões e 800 milhões no ano de 2016. O aumento do saldo negativo é resultado do crescimento no pagamento de benefícios em ritmo mais forte do que a arrecadação. Bruno, me parece indiscutível, tem de fazer a reforma da Previdência e tem de cortar os privilégios daqueles que mais recebem. Sem dúvida, tem que fazer a reforma, no meu entendimento, até muito mais ampla do que essa que o governo está propondo, que é tímida frente ao desafio que é pagar a conta. O país não tem condições de pagar a conta. Esse bolo da Previdência ao longo dos últimos, sei lá quantos anos, quantas décadas, pelo menos aí 50 anos, ele chegou num ponto que é uma bola de neve insustentável. Não tem como o país pagar a conta. Agora, tudo isso não foi gerado por conta do trabalhador, de quem contribuiu, das menores aposentadorias. Isso tudo vem, por exemplo, com as estruturas absurdas do serviço público, com aposentadoria para deputado que ficou 2 dias na Câmara dos Deputados, aposentadoria de senador, pensões que vão por gerações. Isso tudo gera uma bola de neve insustentável para o nosso país. Então é preciso, sim, tratar a reforma da Previdência, mas é preciso, sobretudo, combater os privilégios, as grandes aposentadorias e pensões que ajudam a deixar esse bolo ainda maior, sem falar nas fraudes, sem falar nas sacanagens que também ocorreram ao longo do tempo. 12h44, eu me referi à capa da Folha de São Paulo de hoje e me referia também ao julgamento do recurso do ex-presidente Lula. É importante que nós deixemos claro que amanhã será julgado pelo TRF4 de Porto Alegre o recurso, uma vez que o ex-presidente foi condenado a mais de 9 anos de prisão em primeira instância. Então, a condenação dele, pode haver uma reforma de sentença ou uma confirmação da sentença, não será um primeiro julgamento. Mas o Lula garante que irá a ato em Porto Alegre na véspera, hoje, portanto, da decisão se ele será condenado
se ele terá confirmada, a condenação, a prisão ou não. O ex-presidente Lula chega hoje a Porto Alegre para participar de ato em defesa da sua candidatura, segundo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, aquela que disse que caso a condenação seja confirmada, vai morrer gente aqui no Brasil. Ele não ficará na cidade para acompanhar o julgamento no TRF4 amanhã. O caso reacendeu o debate a respeito da ficha limpa e amanhã, Nani Camargo, só vai se falar disso. Caio, com certeza. Olha só, algumas informações. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, olha, ele já cadastrou 250 jornalistas brasileiros e 43 correspondentes estrangeiros, viu, Caio? Vai vir jornalista até da África ao Brasil para fazer essa cobertura. Inclusive, o próprio tribunal já disponibilizou uma sala para que eles possam ter acesso. E o mais interessante é que toda a população poderá assistir pelo YouTube, né, o julgamento. Então, será totalmente transparente, porque é um marco para o país, né, Caio? A Justiça tem transmitido, Sim. Os julgamentos do STF, a internet também tem transmitido. Então, muitos brasileiros, milhões de brasileiros, imagino, vão ficar atentos a esse resultado. Caio, e o pano de fundo são as eleições, né? Porque dependendo do que acontecer amanhã, Lula pode ou não pode disputar a presidência. Então, a gente vai tentar entender a parte técnica desse julgamento. Por isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Cláudio Zalaf, advogado renomado aqui de Limeira e também de outras cidades. E ele vai explicar essa questão, viu, Caio? Como é que vai funcionar esse julgamento? Porque eu tenho visto... Advogado renomado, me permita, não. Advogado... gênio da raça. Isso mesmo. Professor, titular das cadeiras da PUC de Campinas durante muitos anos, do ISCA Faculdades aqui em Limeira, uma autoridade de fato da advocacia no Brasil e não só em Limeira, em todo o Brasil, uma figura respeitadíssima em todo o cenário jurídico desse país e eu me arriscaria a dizer o maior dos nossos advogados limeirenses. Isso mesmo, Caio. Pedi, então, ontem, conversei com o Dr. Cláudio, se ele poderia nos ajudar com essa parte técnica, porque eu tenho visto nas redes sociais muitas dúvidas, né, Caio? Muita gente falando, o Lula já vai sair algemado do tribunal. Primeiro que o Lula nem estará lá. Então, é importante que isso seja esclarecido para que as pessoas tenham realmente informação do que vai acontecer amanhã. Dr. Cláudio, muito obrigada pela entrevista. Bom dia a todos, bom dia Caio, Bruno Bortolã, ícones da comunicação limeirense, formadores de opinião. É um orgulho participar do seu programa, sobretudo porque você, seu irmão e a família sempre militou na descrição, na ponderação, no equilíbrio e na educação comunicativa do povo limeirense e região. Doutor Cláudio, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu até fiz uma listinha aqui das principais dúvidas, até para aquelas pessoas que não entendem como é que funciona o trâmite da justiça. O Caio já fez aqui um resumo. O Lula, então, ele já foi condenado em primeira instância e o caso está, então, na segunda instância federal, justamente porque os advogados de defesa recorreram da decisão e querem tentar, enfim, reformar essa decisão e conseguir a absolvição do Lula. Primeiramente, do que o Lula está sendo acusado, então? Eu não sei o tempo que vocês têm, Nani, mas eu vou começar dizendo o seguinte. Sem dúvida nenhuma, o Lula é o principal líder das massas políticas brasileiras nas últimas décadas. E agora está, segundo pesquisas, em primeiro lugar na intenção de voto para presidente da República. Ele foi condenado pelo juiz Moro por 9 anos e poucos meses, por um crime de somente o crime de corrupção e o crime de conluio com outras entidades. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ocorre que tanto o Moro condenou nessa parte que gerou a possibilidade de um recurso. Então, tanto a defesa quanto o Ministério Público Federal recorreram da decisão. O Ministério Público Federal quer um aumento dessa pena, para chegar até 21 anos e poucos meses. Por quê? Embora ele tenha sido condenado pelo Moro por um crime de corrupção e um de lavagem de dinheiro, o Ministério Público exige que seja por 3 tipos de delitos semelhantes. O que pode acontecer? Nesse tribunal
Regional Federal da 4ª Região, que na verdade onde vai ocorrer a decisão e o julgamento desse processo, o processo não se encerra amanhã. Seja condenação ou absolvição, não se encerra, porque cabem recursos. Esses recursos são do direito da parte fazer a própria defesa e não ser condenado sem ser ouvido. É o nosso processo do devido processo legal. Agora, o que pode ocorrer? Essa é a nossa dúvida. Com a absolvição, pode haver recurso, tanto de um lado quanto do outro. Se eventualmente houver a absolvição, se esse processo, como ele julgou, for julgado improcedente os apelos da parte oposta e procedente do apelo dele, Lula, o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, pode recorrer para o STJ. E se houver nova absolvição, ainda vai para o Supremo. O grande problema é se houver condenação. Se houver condenação, eu entendo, embora não seja perito em direito eleitoral, que o estrago é muito mais político do que legal. É uma figura política de repercussão internacional, em que pese ter adeptos positivos e outros negativos. E o estrago que ele teria, hipoteticamente, feito dentro da nossa maior organização petrolífera do Brasil. Se houver condenação, a defesa pode recorrer ao próprio TRF, ou com embargos de declaração, ou embargos infringentes. Esse é mais ou menos um paralelo do que pode acontecer amanhã. Doutor Cláudio, na primeira instância, ele foi julgado e condenado por um juiz, o Sérgio Moro. Quando vai para um tribunal, então, na verdade, aí muda. São vários magistrados que fazem esse julgamento. Como é que funciona? São três juízes, 3 desembargadores. O processo vai para o relator, depois tem 2 juízes. O que ocorre é o seguinte: vamos imaginar que ele seja condenado nessa segunda instância. Se houver voto divergente, 2-1, ou então pena alternativa, um dá uma pena maior do que o outro, cabe ainda embargos infringentes. Então ele tem muitos meios de defesa para poder se sustentar até a eleição. Esses embargos infringentes vai para o relator, vai ver se isso é devido ou não é devido. Porque é permitida a defesa, se for negado, entrar com outros recursos. Mesmo ele sendo condenado por 3-0, pode haver recurso. Ou seja, a hipótese que estão ventilando que seguiria preso, inexiste essa possibilidade. Porque os processos não transitaram em julgado. Jamais ele seria preso amanhã, em hipótese alguma, nesse julgamento. Se eventualmente ele for condenado e tiver uma ordem de prisão, é o Moro que vai determinar o local onde ele poderia, hipoteticamente, cumprir a pena. Meio-dia 53 minutos, nós estamos ouvindo o Dr. Cláudio Felipe Zalaf, advogado, professor de Direito. Doutor Cláudio, eu tenho a impressão que a grande preocupação dos cidadãos de bem é um eventual estado de comoção social e os ânimos estarão à flor da pele amanhã. Vai ter histeria. Vai ter histeria, para um lado ou para o outro, ou dos dois lados. O senhor me ensinou uma frase há alguns anos que é a seguinte: o amor ou o ódio turvam a nossa visão. A emoção turva a visão. Então, nesse caso, haverá um confronto quase que semelhante a de torcedores de futebol de times diferentes enraivecidos. Esse tipo de comoção popular pode influenciar, na sua opinião, os julgadores? Em hipótese alguma. Eles são praticamente isolados. São desembargadores experientes, com admissibilidade de cultura elevada. Embora haja essa pressão, eu não acredito, eu acho mesmo que o Lula perdeu força. Perdeu muita força. Porque as denúncias têm sido sólidas. As denúncias têm documentabilidade. Ele não é mais aquele líder que sai na rua e todo mundo aplaude, ele recebe vaias também. Isso é no processo político, sobretudo nesse caso específico
dos escândalos da Lava Jato. O que pode ocorrer, e aí é uma coisa que tem que se aguardar, imaginemos que ele vai fazer o registro. Ele pode fazer o registro? Ele pode fazer o registro. Pode fazer o registro, porque pela lei da ficha limpa, uma condenação por órgão colegiado impede alguém de concorrer a cargo público. Mas esse prazo de inscrição tem um período para inscrever. Ele vai fazer o registro, não tem condenação, o TSE não pode negar a sua inscrição no registro. Ele vai ser registrado. O grande problema é se ele eventualmente a condenação for depois da posse. Se essa condenação for a partir da posse, ele tem imunidade, porque os atos que aconteceram não foram no exercício da função de presidente. Agora, aí vem o pior. Se ele ganhar a eleição com registro indeferido, quem que vai governar? Tanto ele não vai ocupar o cargo, não vai ser diplomado, nem o seu vice, tampouco a chapa eleita, e aí entra o presidente da Câmara e vai ser convocado novas eleições. O grande problema que eu penso, o Caio, é que eu estava vendo na televisão as pessoas que estão indo lá no Sul para poder acompanhar a marcha para o Lula. Não é mais aquela volúpia de massa, epíteto de povo que ocorria no passado. Ele perdeu liderança, porque as provas e a sentença do Moro são induvidosamente dúcteis. Eu tenho quase certeza, não posso afirmar 100%, de que haverá manutenção da sentença. Ele vai ser condenado. Aí vem um outro jogo político, do registro da candidatura, dos recursos, dos embargos infringentes, embargos de declaração. E aí vem uma briga de natureza política recursal que ainda demanda algum tempo. Mas, no meu ponto de vista, os estragos políticos já ocorreram. E a fala dessa senadora Gleice me parece muito mais emotiva do que racional. Doutor, boa tarde. Os ânimos certamente estão exaltados, tanto dos que torcem a favor e contra também o Lula, e muita gente torce para ver ele preso, algemado, mas na prática, se amanhã ele for então condenado, for expedido um mandado de prisão, ele é preso imediatamente? Para qual cadeia ele poderia ser transferido? Como que funciona essa questão? Olha, eu confesso a você que essa hipótese é muito fugidia. Isso não vai ocorrer, mas vamos lá. É impossível prever com exatidão. Por quê? Porque, em geral, é o juiz que, quando houver a ordem de prisão, ela é expedida pelo Moro. Quando houver a execução e a decisão, a ordem de prisão é expedida pelo juiz Moro, que é o juiz natural da causa. Após o recolhimento do condenado, quem administra essa punibilidade é essa 12ª vaga, me parece que é 12ª ou 13ª vaga, federal de Curitiba, que é o responsável pela administração da execução penal. Lá acontece. O que pode ocorrer é o seguinte: o Moro pode até determinar, porque é muito comum que as pessoas condenadas passem a cumprir a pena perto da sua residência, ou do seu domicílio, que é o ânimos definitivo. Nesse caso, se houver essa possibilidade que eu entendo fugiria, amanhã, o Lula ficaria preso ou em São Paulo ou em São Bernardo. Ele vai escolher residência ou domicílio. Porém, esse meio de prendê-lo de maneira coativa a partir da manhã, eu acho extremamente improvável. Demanda um bom tempo. Nós ainda teremos que ouvir falar dele, dos seus eventuais delitos, porque tem mais ações em andamento, não é só essa, tem outros processos contra ele. Ele tem réu em mais 5 processos, foi denunciado em outras 2 ações penais e responde ao inquérito. No total, com a apelação julgada amanhã, ele tem conduta averiguada em 9 procedimentos. Não é possível que a justiça tenha errado até agora, em 9 vezes.
Doutor Cláudio, só mais uma dúvida. As suas explicações foram muito boas. Agora, em relação a ser um órgão colegiado, ou seja, pode ser que a votação não seja unânime. E isso, vamos colocar assim, se não for unânime, ajuda o Lula ou não? Ajuda os advogados de defesa, por exemplo, a pedir um novo julgamento? Enfim, como é que funciona essa questão de ser unânime ou não a decisão? Bem, veja bem, o que pode ocorrer é o seguinte, imagina que seja 2-1, né? 2-1 ou 3-0 ele está absolvido. 2-1 é parcial. O que pode acontecer? Eles vão entrar com embargos infringentes, porque nesses recursos, tanto ele condenado ou não, cabe o recurso infringente, que é o quê? Você determina, e aí são os 3 que votam, mas pode estimular penas diferentes. Então a defesa pode ingressar com os embargos, pedindo que prevaleça o menor tempo de prisão, por exemplo, entende? No final de cada julgamento, os membros da turma fazem um voto médio, às vezes, para poder possibilitar o sofrimento do efeito dessas condenações. Recurso tem. E se for indeferido o recurso, tem recurso também. A gente pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu digo o seguinte, a novela está ainda no primeiro ato. Mas, de novo, os estragos políticos são irreversíveis. Mesmo porque eu não sei se ele vai ser candidato, porque ele pode ser não candidato. Se ele não for candidato, ele pode ter até uma inelegibilidade perpétua. A eventual confirmação da condenação pelo TRF geraria até uma inelegibilidade por 8 anos, depois de cumprir a pena. E se ele for candidato, aí muda o cenário. Essa lei de inelegibilidade fala em decisão condenatória colegiada. Então cabe recurso ao próprio TFR embaixo da declaração. O colegiado tem que ser unânime. E se for unânime, tem recurso? Tem, mesmo que seja 3-0. Agora, é preciso aguardar, porque nós temos muito trâmite em andamento. Essas condenações podem vir depois do registro, pode ser antes do registro dele como candidato. Na pior das hipóteses, até o PT pode, ou com coligação ou não, substituir o Lula, que eu acho que entre nós pode ser uma medida viável, porque com a condenação o estrago político é irreversível e já tem sido irreversível. Pela televisão, pelos depoimentos que nós vimos, onde ele fala sobre aquele apartamento no Guarujá, chega até uma suspeitabilidade de que realmente houve um favorecimento pela OAS. É muito claro, é muito evidente. Agora, o grande problema é o seguinte, se não vier a sentença, que não for condenado, os juízes podem pedir vista, os desembargadores podem pedir vista, podem demorar, ele fazer a sua inscrição e tomar posse, aí ele tem imunidade. Aí a imunidade ele tem porque o delito foi antes do período que ele era presidente da República. Muito bem, nós conversamos então com o advogado Cláudio Zalaf sobre o julgamento amanhã que envolve o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada, doutor Zalaf. Sou eu que agradeço, perdão, o tema realmente é muito complexo, porque ele envolve direito eleitoral e uma complexidade de leis, e eu apenas estou tentando dar um esclarecimento, uma opinião pessoal, mas parabenizar realmente o Caio e o Bruno Bolsonaro pela coragem de entrar no assunto, de discutir o assunto e de dar uma opinião pessoal, porque essa comunicabilidade que é pedagógica aos cidadãos. Eu fico muito grato pela participação e estou à disposição quando precisar. Bom dia. Muito bem, 1h03 no WhatsApp da Educadora. Uma observação, Bruno, que eu achei muito pertinente, porque amanhã nós só vamos falar disso. Amanhã o Brasil só vai falar do julgamento do Lula. Julgamento do recurso. O Lula já foi condenado à prisão. Amanhã é o recurso. Se for uma condenação por 3-0, ele perde os direitos políticos, ainda que o caso não fique transitado em julgado, porque ainda tem uma outra instância recursal no Brasil. Tem duas, né? Ainda tem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. Instâncias recursais, enfim. O criminoso, por vezes... Uma prova disso é o tempo que demorou para o Maluf ser preso. Ele está quase
né, com perdão da palavra, né, já está quase no fim da vida, né, até por conta da idade, e aí que ele foi preso, né? Para você ver. E o que se fala do Maluf há tanto tempo, né, Caio? Eu vou citar rapidamente. Eu comprei um livro esse final de semana que fala dos 35 anos do SBT, da televisão, do Silvio Santos, que não tem mais 35 anos, que vai fazer 37 anos em agosto desse ano. O SBT é de 1981. Um dos primeiros programas, muita gente vai se lembrar, do SBT foi do Ferreira Neto. Você se lembra do Ferreira Neto? Mais ou menos. O jornalista, lembro. A Tayla não vai se lembrar, o Bruno. Não me lembro. Eu sei quem é, mas eu não... Se lembre dele. Ferreira Neto era gordo, usava cavanhaque e quase foi senador da República pelo estado de São Paulo. No começo dos anos 80, e o Ferreira Neto é muito anterior a isso, mas no começo dos anos 80 ele apresentava programa no SBT, no recém-fundado SBT, e também apresentava programas de rádio em São Paulo. Um dos entrevistados do Ferreira Neto lá para 81, 82, foi exatamente o Paulo Maluf, que já naquela época respondia perguntas ligadas ao seu comportamento. Enquanto político, em 81, 82, o Paulo Maluf era prefeito de São Paulo. Depois ele foi governador de São Paulo, foi novamente prefeito de São Paulo e nos últimos 12 anos, deputado federal com votações expressivas. O que eu quero dizer? No começo dos anos 80, o Maluf já era acusado de ser político ladrão. Caiu a condenação dele, que só veio agora, ainda é referente a crimes cometidos nos anos 90, quando ele foi prefeito novamente de São Paulo, em 96. Desvios dessa época, quer dizer, por quanto tempo se arrasta a impunidade, não é? Ele passou a vida negando ser ladrão. A vida toda ele dizia, eu não tenho nenhuma condenação. A vida toda ele dizia isso. E o Maluf não começou na política há 30 e poucos anos. Ele começou na política muito antes disso, né? No diretório acadêmico do Mackenzie. E ele já duelava politicamente com o Mário Covas. À época, ambos formaram-se engenheiros. Então, o Maluf responde acusações de corrupção há seguramente mais de 40 anos, quase 50. E só foi preso agora. Caio, mas se há algo de positivo nisso é que eu acho que por tanto tempo, né, essa questão se arrastou e as pessoas pegou com o Maluf esse jargão do rouba, mas faz. Pegou justamente com ele porque foi um prefeito com uma atuação expressiva em São Paulo, mas enfim, o importante é que com essa prisão que veio tardia, pelo menos se acaba um pouco com essa sensação de impunidade que existe no Brasil, né? E acho que a gente tem que dar o Moro nessa questão. Vai dizer que o Maluf é procurado pela Interpol, não pode colocar o pé fora do Brasil. Ele conseguiu protelar essa prisão em tantos anos. Então, imaginar que o Lula, eu acho que a condenação vai ser confirmada amanhã, acho que vai dar 3-0, mas achar que o Lula vai sair de Porto Alegre, aliás, ele nem já vai estar pro xadrez direto? Com algemas. Não é assim. É um pouco prematuro para dizer que isso vai acontecer. O Caio, e eu acho também que a gente tem que citar essa participação do juiz Sérgio Moro, né? Esse trabalho realmente que ele fez. Não que os juízes do caso Maluf não fizeram, mas é assim, a gente sabe como é que funciona, entendeu? Tem juiz que tem um estilo, que demora mais, tem juiz, então eu acho que veio tudo a calhar pro azar do Lula e desde os tempos, vamos colocar assim, do mensalão para frente, que a gente tem visto aí, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, com Joaquim Barbosa, enfim, foi mudando esse perfil de magistrado que se atenta, sim, à pressão das ruas. Não que ele decide por isso, mas ele tem noção do que está acontecendo, ele também se indigna com a corrupção, então eu acho que lá atrás o Maluf não teve um Sérgio Moro, né? Pode ser isso também. Mas eu queria dizer o seguinte, o Lula, você citou o mensalão, né? O Lula passou ileso pelo mensalão. Depois do escândalo do mensalão, e à época falou-se impeachment do Lula, ele foi reeleito. Foi ileso mesmo. Ele foi reeleito presidente da República em 2006 e elegeu Dilma E fez a Rousseff sucessora, né? Em 2010 e 2014. Mas a observação a qual eu me referia, Bruno, é do ouvinte Egberto. Boa tarde a todos. Não é só o Lula que vai ser julgado amanhã, mas também e principalmente os maus hábitos e costumes da nossa classe política que vão ser julgados amanhã em Porto Alegre. É a opinião do Egberto da Vila Castelar, com a qual
Eu concordo. Concordo também, plenamente. Acho que é um julgamento que vai ser exemplo, acho que para as próximas gerações, e assim tem que ser. O Lula, e a gente está falando de uma das ações, né? Tem uma série de ações, uma série de condenações já praticamente dadas como certas, mas essa é uma das condenações de um sujeito que comandou um grande esquema de corrupção nos últimos anos no nosso país. Mas ele não é o único, né? Ele não é o único, a gente sabe, infelizmente, que tem muitos outros, isso em todos os níveis, nível municipal, estadual, federal. E o PT não é dono desse, não é um monopolista da corrupção. O PT está longe de ser o único partido envolvido em corrupção, tem todos os outros. Até porque o PT não fez isso sozinho. O que me cutuca, o que eu fico lamentando é o fato da gente estar discutindo a possibilidade desse sujeito condenado ser presidente da República. Aliás, com lançamento da candidatura marcada numa desfaçatez com o povo brasileiro, com a justiça do país, com as instituições, para o dia 25. Então, amanhã, né, tudo leva a crer que ele será condenado em segunda instância e no dia 25 ele vai lançar a sua candidatura, a sua pré-candidatura à presidência da República. Isso é um desrespeito, é chamar o povo de idiota, é chamar o povo de burro, é zombar das instituições. Né? Não bastava nem a condenação jurídica, mas só o esquema que, graças à liderança do Lula, foi montado, já bastava, né, para um sujeito ter um mínimo de consciência, um mínimo de decência, um mínimo, não precisa de muito, um mínimo de consciência, não defender um sujeito como esse, muito menos uma candidatura. Aliás, eu não sei como é que não tem ainda uma cláusula no ordenamento jurídico do nosso país que proíba a recondução pela terceira vez de cargo executivo. Seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente da República. Já foi 2 vezes. Né? Não tem que ter brecha para ser candidato de novo. Ah, mas o povo... Não, já foi. O povo já escolheu, ele já foi. E quando foi, nas 2 vezes fez caca. E fez mais caca com a sua sucessora. Então chega. Né? Chega, já foi presidente da República, já deixou algum legado na área social, já deixou um legado trágico para o país na área econômica e com a sua sucessão, com a sua sucessora, agora chega. Né? E reeleição, falar em novamente os nomes que se apresentam, incluindo Lula em primeiro lugar nas pesquisas, é triste, né? Ver que o país, apesar de ter passado tudo o que passou, não evoluiu nada. Então a gente espera sim que essa condenação sirva de exemplo, como disse o Egberto, para os outros políticos e que nasça, a partir de agora, uma nova geração, uma nova consciência política no nosso país. Boa tarde, Marli Oliveira está aqui no Facebook, a Silvana Kiel também está. Boa tarde, Silvana Kiel. Boa tarde, Wilson Bardini, ele não nos abandona nunca. Boa tarde, Luiz Eduardo Francisco. Boa tarde, Percy Bertolotto. Boa tarde, a Simone Frasnelli. Boa tarde, a Isa Depiladora. A Fátima Bate Vasconcelos também está aqui. Boa tarde, a Fátima. Boa tarde, a Vilma Borges. E boa tarde, a Fátima Ferreira, que pergunta o seguinte: meu Deus, o que será do nosso Brasil? Vamos aguardar. Caso o Lula seja absolvido, isso vai ser uma tragédia para a economia do Brasil, para o mercado financeiro. É a pior das possibilidades a absolvição do Lula. Caso ele seja condenado, é possível que o Brasil continue vivendo essa lenta, muito lenta, melhora da economia. Né? Então, nós brasileiros temos de torcer pelo aspecto moral da coisa, mas também pela economia do país, para que a condenação seja confirmada, para que nós possamos ter um 2018 melhor do que 2017 e melhor do que os anos anteriores a 2017. Tayla Ramos, nós temos uma nota aqui do TRF4 para encerrar o assunto, que é quase o serviço, né, do que vai acontecer amanhã no julgamento do Lula. Exato, o julgamento vai ser transmitido então ao vivo no YouTube, no canal então do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também no site do Tribunal a partir das 8h30 da manhã, que é o horário previsto
para o julgamento do Lula. E aí é uma informação de curiosidade, estão cadastrados para acompanhar essa sessão mais de 250 jornalistas aqui do Brasil e 43 correspondentes estrangeiros, então, que vão acompanhar a sessão. E para quem quiser acompanhar, então, ao vivo, o canal do YouTube do Tribunal é TRF4 Oficial. Basta procurar, então, pelo canal para poder acompanhar essa transmissão ao vivo a partir das 8h30. Agnaldo Eletrônica conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. A Agnaldo Eletrônica trabalha com técnicos treinados nas próprias fábricas e com peças originais. Pagamento facilitado, divide em até 12 vezes no cartão, retirada e entrega gratuita. Você liga para a Agnaldo Eletrônica, conta o seu problema e a Agnaldo Eletrônica conserta o que está quebrado aí na sua casa. E se você tem alguma dúvida sobre a TV digital, ligue para a Agnaldo Eletrônica, que vai dar o suporte que você precisa para ver em casa a TV digital com muito melhor qualidade de imagem e som. A Agnaldo Eletrônica tem quase 40 anos de experiência, fica na Tiradentes 1075. O telefone, anote aí, é o 3441-4311 ou pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, para mandar mensagem 97402-1413. Eu vou repetir, 97402-1413. A Alecardo é uma empresa limeirense socialmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra o que não serve mais e está acumulado aí no fundo do quintal da sua casa. Nessa época do ano, com os riscos da dengue, do zika vírus, da chikungunya, procure a Alecardo. Se você está acumulando aí na sua casa caixas de papelão, livros, jornais e revistas velhos, se você acumula também garrafas PET, plásticos, venda para a Alecardo. Você vai faturar uma graninha extra, vai ter um reforço no seu orçamento. A Alecardo compra para reciclar e busca aí na sua casa. Na internet, para mais informações, alecardo.com.br. A Alecardo atende a dona de casa, mas atende também o empresário. alecardo.com.br. Alecardo é Alexandre e Ricardo. E o telefone é o 3404-9393. 3404-9393. É sempre uma delícia falar da Anabela Casa de Pães, que tem uma promoção igualmente deliciosa. Na compra de uma baguete grande, você ganha um refrigerante de 2 litros. É refeição para a família toda. São vários sabores, um mais gostoso do que o outro, na Anabela, onde você encontra o melhor em panificação, confeitaria, refeições e lanches gourmet o dia todo, em um ambiente moderno, climatizado. Faz uma diferença, não é, gente? Nesse calorão faz uma diferença o ambiente climatizado. E na Anabela, além de bonito, o ambiente é climatizado. Aberta todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite. Anabela Casa de Pães, Avenida Campinas 980. Anota aí o número do telefone para encomendas da Anabela Casa de Pães, 3442-7077. 3442-7077. No WhatsApp da Educadora, um ouvinte que não se identifica pergunta se nós teremos ingressos para o jogo da Inter amanhã contra a Portuguesa. A resposta é sim. Estão aqui na minha mão 3 pares de ingresso para o jogo de amanhã. Inter e Portuguesa. Portuguesa não é a Portuguesa Santista, não é a burrinha. É a Lusa do Canindé, Inter e Portuguesa, amanhã no Limeirão, com transmissão da equipe da Educadora e da Gazeta de Limeira, narração do Edmar Ferreira. Amanhã, no Limeirão, Inter e Portuguesa, o torcedor tem de fazer a sua parte, empurrar a Inter rumo à Série A1. E nós vamos sortear, a partir de agora, 3 pares de ingressos para esse jogo, para quem curtir e compartilhar a transmissão ao vivo do Educadora Meio-Dia pelo Facebook da Educadora. É simples, você vai ao Facebook da Educadora, curte a transmissão, compartilha a transmissão e no campo dos comentários você deixa "eu quero", porque aí nós conseguimos identificá-la. Então vá ao Facebook da Educadora, curta, compartilhe e deixe no campo dos comentários "eu quero", para concorrer a 3 pares de convites para o jogo da Inter amanhã no Limeirão contra a Lusa do Canindé. 1h19,
intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, o meio